Quando você está num ambiente corporativo, difícil você não ter pessoas com ego, porque vira uma selva de pedra, né? Assim, as pessoas já entram para trabalhar querendo se sobressair de alguma forma. Tá. Quando eu vou em alguma reunião, ou quando eu participo de alguns encontros, ou quando eu estou eventualmente me relacionando dentro de um escritório, onde eu tenho pessoas que só falam de si, para mim, ali é o ego master. Tá. Porque eu acho que ali é um exemplo muito forte de quando as pessoas se projetam em fazer as coisas, mas não trazem o time junto. Então, assim, eu fiz, eu aconteci, eu pedi, entendeu? Acho que o eu ali é muito forte. Eu que tive essa ideia desse projeto. É sempre ela. Então, assim, esse ego que... Eu acho que é um ego muito míope, né? Porque, assim, a pessoa se enxerga desse lugar, mas ninguém mais enxerga. Então, acho que isso é realmente uma coisa muito ruim. E infelizmente, Tati, as pessoas não têm essa percepção. Eu vejo muito no mundo corporativo que, apesar de existir muito ego, eu ainda acho que as pessoas não têm a percepção do que, de fato, elas falam. Entendi. É um vilão que anda no escuro, assim, pra muita gente. Bem-vindos ao podcast Empreendedora no Divã. Eu sou a Tati Loureiro, psicóloga de formação e empreendedora por paixão. Sou colunista da Vogue Negócios e tenho uma marca de sapatos. E por que essa empreendedora aqui tá no Divã? Porque empreender é uma loucura, só com muita terapia para dar conta. No meu divã, recebo empreendedores que desabafam, trocam e nos ensinam como superar esse desafio que é empreender. Vamos começar a sessão? E hoje eu tô aqui com a Graziela Falótico, que ela é diretora executiva no Grupo CRM, que é uma empresa do Grupo Nestlé, onde ela é responsável pela unidade de negócios da Brasil Cacau. Eu já falei que eu sou viciada em chocolate. E ela é uma profissional com vasta experiência no setor de varejo de luxo, com mais de 15 anos de atuação consolidada. Advogada de formação e pós-graduada em administração de empresas. E ela é casada com o Ricardo, mãe do Henrico. E ela concilia sua vida pessoal com uma carreira sólida, sempre buscando novos desafios e aprimoramento contínuo no setor no qual ela é apaixonada. Bem-vinda, Obrigada, Bem-vinda. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, de estarmos juntas aqui. E eu tô muito feliz de você estar aqui. A Gra tá falando que ela tava muito nervosa de estar aqui. Que é o primeiro podcast dela. Eu sempre fico nervosa, tá? Não parece. Não, mas eu fico, claro que eu fico. Mas, Gra, eu queria primeiro saber um pouco de você. E porque você tem uma carreira rica, né, no varejo de luxo. E me contar um pouco como que foi essa tua jornada, né? Porque as pessoas acham que tudo é uma linha reta. Como que foi? Nossa, Tati, eu vou te contar então lá desde o começo, mas muito rápido. Bom. Vou tentar resumir. Maravilhosa. Eu comecei no mercado de luxo, eu nem sabia que era mercado de luxo. Eu entrei como estagiária de uma companhia aérea. Você acredita que eu trabalhei na American Airlines por 10 anos? Trabalhei na American Airlines por 10 anos e a aviação tinha essa conotação de luxo. Então, muito jovem, eu entrei nesse processo e eu me apaixonei por servir. Eu acho que eu aprendi desse lugar. E advogada, me formei, fiquei 5 anos na faculdade, prestei a OAB, mas guardei. Tá bem escondida, ninguém nem sabe, nunca ninguém nem viu. E a partir desse lugar, eu acabei me projetando para outras oportunidades, muito pensando no produto, porque eu fiquei muitos anos com serviço e aí eu me coloquei a buscar um desafio de produto. Então eu falei, eu cismei que eu queria trabalhar numa joalheria. E aí eu fui trabalhar para Vivara. Então o início adoro gente cismada, tá? Então é isso. Eu muito pragmática falei, fiquei 10 anos aqui nesse setor e agora eu quero ousar novos desafios. Calma, desde que você estagiou, você ficou na companhia aérea? 10 anos. 10 anos. E você fez faculdade quando você estava na companhia aérea? Fiz. Muito você não largou jovem. Tudo isso, gente? Não larguei. Porque é aí que vem a pressão, né? Tá. Dos estereótipos que a gente tem em casa e de tudo aquilo que de fato a gente entende que deveria ser. Pai, mãe, influência. Eu tive receio de largar. Mas, de alguma forma, aquilo também conversava comigo, assim, né? Acho que a história do direito, toda aquela parte da filosofia, aquilo também já conversava com a Graziela lá atrás. Então, eu me propus a fazer, eu fiquei muito tempo, mas foi uma jornada muito interessante, porque quando você está 10 anos numa companhia aérea muito jovem, o mundo fica muito pequeno. Sim. Então, eu brinco que eu vivi minha aposentadoria aos 17 anos. Eu conheci o mundo. Tipo Benjamin Button. É, mais ou menos isso. Eu conheci o mundo, Tati. Eu tive uma oportunidade que nem se eu tivesse estudado em qualquer outro lugar
ou estivesse inserida num contexto de família com bastante, né, recursos financeiros, talvez eu não pudesse ter tido a experiência que eu tive. Você viajou de fato? Muito! Eu achei que você estava, tipo, na parte administrativa. Não, eu viajei porque a gente se propõe a fazer, todos os cursos eram fora, né? Então, assim, imagina uma menina de 17 anos entrando nesse universo, sentada em cadeiras muito interessantes. Então, assim, eu me propus a fazer um job rotation. Então, eu entrei para uma cadeira de direito, para ser advogada e trainee. Ah, tá bom. E eu fiquei 1 ano nessa cadeira e depois eu comecei, não, mas eu quero ficar, eu não quero sair, eu quero ficar, eu não quero sair. Aí eu fui atender setor de reservas, então eu falava com passageiro o dia inteiro. Aí eu resolvi ir para uma área de passenger sales que era totalmente reservada para ao mercado de passageiros mais premium. Aí a gente montou um departamento diferente de customer service. Então eu fiquei muito imergida nesse processo. E aí eu voltei para vendas comercial, que é onde eu me descobri. Então legal, ali eu me descobri essa pessoa que gosta de falar, que gosta de me comunicar. E olha que interessante, assim, porque às vezes quando a gente tá fazendo, a gente descobre habilidades nossas. Muito! As pessoas não, quando a gente é jovem, a gente fala assim, eu vou fazer a faculdade, ela vai me apontar quais são as minhas habilidades e o mundo vai se abrir. Não vai se abrir, colega, não fica chateado, mas não se abre. Não. Mas o interessante é que quando a gente começa a trabalhar, e sim, uma formação ela é uma porta de entrada importante, então às vezes a gente pega uma característica que a gente gosta, investe nessa característica, mas é no trabalho que eu acho que florescem as outras e a gente pode optar. É muito comum a gente começar com uma profissão e depois, quando a gente tem coragem, obviamente, a gente migrar para uma outra. Eu também quase me formei em direito, mas eu pulei fora antes, porque eu não tenho a sua paciência, que tem que começar e acabar. Eu começo ou não acabo mesmo, se eu não gosto eu caio fora. Eu sou essa pessoa. E como disso daí, Gra, você migrou para ser uma executiva, para realmente sair dessa companhia que você gostava tanto? Eu fiquei muitos anos trabalhando na companhia aérea e eu percebi que eu precisava de mais. Eu poderia ter ficado dentro de uma zona de conforto. Se a gente não tivesse a ousadia e a coragem de fazer a movimentação, eu poderia estar lá até hoje. Porque, de novo, como eu te falei, eu viajei o mundo inteiro. Então, assim, todo final de semana eu ligava pra minha mãe, tô indo pra Nova York, mãe, tô indo pra Miami, mãe, foi... Minha mãe nunca me achava em casa. Que legal, então, acho que eu me coloquei numa proposta também de ousar de outros lugares. E aí eu comecei a ver que se eu ficasse, eu estaria me acostumando com aquilo, porque era muito bom. E se eu também não investisse numa carreira, talvez aquilo ali não se abrisse mais num futuro, né? Então comecei a fazer várias entrevistas e aí tinha uma amiga muito querida que tinha trabalhado comigo, estudado comigo na escola, Tati, olha como são as coisas. E ela trabalhava na Vivara, ela já era super diretora na Vivara, eu admirava ela, Patrícia. Eu falei, Pati, por favor, me arruma emprego, eu preciso ir pra joalheria. Aí ela falou, mas você não tem experiência em nada, você vai trabalhar aqui, você nunca trabalhou no varejo é uma loucura. Eu falei, mas eu gosto desse lugar. Sabe, essa Patrícia. E a Patrícia me deu uma super oportunidade, abriu-se algumas oportunidades. Na época eles queriam movimentos de pessoas diferentes mesmo, assim, eles também foram ousados em buscar no mercado outras pessoas. E eu acabei entrando e amando, assim, eu falei, agora sim eu cheguei, porque eu pude usar o expertise da companhia aérea, todo o meu know-how das viagens, todos os atributos de luxo que eu conhecia ao longo da minha experiência vivendo aquele lugar, e fui trabalhar com joia. Que legal. Que foi muito gostoso. E aí eu fiquei na joalheria por muitos anos. Então eu tive meu filho na joalheria, então o Henrico nasceu, eu estava no varejo inserida naquele contexto maluco de Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, aquela loucura que muda a vida da gente, né? E meu filho era bem pequenininho. Depois eu fui trabalhar para Pandora, quando a Pandora veio para o Brasil numa primeira onda, então tive a oportunidade de trabalhar com Rachel Maia, que foi uma pessoa inspiradora também aí ao longo da minha carreira. Tô tentando trazer a Rachel aqui no podcast, hein, Rachel? Então, você responde meu WhatsApp. Depois vou mandar uma mensagem pra ela que eu tô aqui. E aí, fiquei com a Rachel 1 ano. Depois eu fui trabalhar pro Jacques Vartanian, então fui pro alto luxo. Então fui mais upscale ainda, fui buscar uma nova oportunidade. E aí eu fiquei 7 anos na Pandora de volta. Então, trabalhei de novo num segundo momento com a Rachel. E quando a Rachel saiu, eu assumi como Country Manager do Brasil. Eu era a pessoa responsável da Pandora no Brasil. O que foi muito desafiador. Né? Eu acho que foi uma carreira muito rápida, Tati. Eu brinco que desde muito cedo eu tive grandes responsabilidades muito jovem. Então, eu nem sabia para que aquilo acontecia na minha vida. Mas eu nunca tive medo também. Eu acho que eu brinco sempre que eu sou a corajosa. Eu sempre me coloco como a princesa da Disney, a valente. Maravilhosa. Porque eu acho que agi com coração, né? Que isso é o significado de coragem. Então, eu sempre agi muito com o meu coração. Então, eu sempre fui muito genuína, sempre muito dentro daquilo que eu acreditava. E eu tô aqui, trabalhando
brincando com chocolate. E eu quero te fazer uma pergunta antes de entrar na tua coisa atual, porque eu gosto dessas nuances emocionais. Às vezes a gente não dá muita bola, né? Mas eu acho que quando a gente tem... cada vez mais eu vejo que o QE, ele é mais importante do que o QI. Super. Eu sou formada em psicologia e saí do direito pra psicologia. E eu, durante muito tempo, eu me questionei. Cara, será que eu tá certo fazer psicologia aqui? Eu devia ter feito administração, eu ia usar muito mais na minha vida. Hoje, eu agradeço todos os dias, porque eu falo, cara, habilidades emocionais, elas fazem um líder totalmente diferente. Muito. Não tem como você ter um CPF forte com um CNPJ fraco. E fraco no sentido emocional. Tá? Não de numa outra perspectiva, mas assim, como que foi pra você essa Grazi corajosa? Da onde que ela veio? Né? O que você me descreve? O que é essa coragem? Porque quem não tem coragem precisa reconhecer o que é. Eu acho que vem muito da família, né, Tati? Tá. Eu lembro da minha mãe, assim, pegando na nossa mão, levando pra escola e sempre afirmando palavras positivas, sabe? Então, assim, eu tenho uma memória muito gostosa da minha infância. Eu acho que tudo que a gente aprende vem do que a gente tem dentro das nossas bases familiares. O quão importante, né? Essa relação de pai e mãe, assim. Então, eu lembro que minha mãe pegava na nossa mão, na minha mão, na mão do meu irmão, a gente ia pra escola e ela falava, sou feliz, sou alegre, sou contente. A gente vai conseguir, deu tudo certo. Então, assim, o reforço das palavras positivas, né? Traz pra mim sempre um lugar de conforto e de uma memória efetiva, emocional, que é muito profunda. Né? Que é o que eu tento trazer pro Henrico hoje, assim, eu tento levar um pouco desse processo. A minha mãe frequentou a Seichonoye, que é uma seita, né, japonesa durante muitos anos. E eu lembro que eu tinha o Karanoho, que a gente punha no pescoço, e a gente sempre teve esse lado, por isso que eu brinco, que eu falo assim, a minha religião são todas. Eu não sou nada, e ao mesmo tempo eu sou tudo, né? Eu acredito em coisas profundas e eu acredito em energias maiores. E eu acho que a Seichonoye, a partir desse lugar que minha mãe me colocou e me projetou, me fez essa pessoa corajosa, porque eu acredito muito que tudo aquilo que a gente quer, se a gente tiver esse propósito muito claro e a gente é fiel àquilo que a gente acredita como proposta, não tem como dar errado. Que lindo. E é o que eu venho buscando ao longo da minha vida, assim, ser muito genuína. Ô Gra, me descreve um momento onde essa coragem apareceu, pra eu conseguir tangibilizar, porque o que é coragem pra mim não é o que é coragem pra você. Super. Eu queria entender um momento da tua vida que você fale, enfim. Ô Tati, se eu te falar que eu era uma pessoa tímida e minha mãe me chamava de ostra até os meus 16 anos, você acredita? Não. Então, a coragem vem dali. É assim, e acho que a coragem veio quando eu saí da minha zona de conforto, que era estar na casa dos meus pais, né? Estar ali numa zona totalmente guardada por tudo aquilo que eles sempre me proveram e me projetar para esse universo de ir para a faculdade e ir para trabalhar à noite. Então, assim, eu me propus a estudar à noite para trabalhar de manhã, porque eu queria sair dessa concha. Tá. A coragem vem dali, quando eu peguei o ônibus às 6:30 da manhã, fui pro metrô Santa Cruz para pegar o ônibus que eu trabalhava na Praça da República. Então eu falei, ou eu tenho a coragem, né, de fazer isso para me trazer essa disrupção daquilo que eu sou para aquilo que eu quero ser, porque senão eu nunca vou chegar nesse lugar. Então a coragem acho que veio desse momento que eu me vi mulher, me vi tentando alcançar o que aquilo para mim era importante e sair um pouco daquele ambiente de conforto, assim. Eu deixei muito do que o ambiente de conforto que meus pais me deram para me provar que eu podia mais. Tá. Né? Apesar de nunca ter sido um sacrifício, tá? Mas quando eu cheguei nesse lugar, então assim, coragem pra mim foi falar com o presidente da American Airlines quando eu tinha 18 anos, foi me comunicar com as pessoas que vinham de Dallas e eventualmente ter que me colocar corporativa já naquele lugar, sem nunca ter tido essa experiência. Mas eu acho que eu nunca tive medo. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Você, nesses momentos, você não tinha medo? Eu acho que o medo, ele vem, que é como eu tô com medo hoje, assim, ó, borboletas no estômago, a mão fria, mas o medo nunca me bloqueou. Porque é diferente. Uma coisa é você não ter medo, outra coisa é sua coragem ser maior do que seu medo. Eu acho que é o bloqueio. É uma sutileza, mas que é muito bonito, assim. O medo nunca me bloqueou a ponto de eu congelar em algum momento, assim, né? Dessa trajetória. É óbvio que a gente pode falar depois, eu tive uma síndrome do pânico fortíssima, que o medo neste momento me bloqueou. Pontualmente. Né? Pontualmente. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu sempre trago, assim, como uma lição aprendida para trazer para as pessoas que ouvem a
gente aqui, né? O quão é difícil e a gente tem que reconhecer esse lugar da fragilidade, porque a gente não é super mulheres. Aqui somos mulheres frágeis e que em algum momento, apesar de ter muita coragem e sermos resilientes às muitas coisas que acontecem na vida, o medo às vezes paralisa, sim. Mas a coragem vem muito de todo esse contexto, Tati, assim, de eu ter conseguido, com a minha habilidade, talvez, de ir circulando ali, onde eu tinha um pouco mais, talvez, de confiança e aos pouquinhos ganhando esse espaço, assim. Eu sou muito feliz hoje de pensar em tudo que eu vivi. Que legal. Né? Eu acho que isso é gostoso de reconhecer também. Que legal, Gra. E eu acho que é legal a gente entrar nessa história do teu pânico, porque como a gente tá falando disso agora, você tem essa base, você sempre teve essa vida onde você foi movimentada pela coragem, porque você teve suas bases. Super. Mas você tinha o teu medo, né, assim que você contou. Em que momento que surge a síndrome do pânico? A síndrome do pânico. Em qual contexto? Veio no momento da perda da minha avó. Então, assim, é família de novo. Família, pra mim, é muito sagrado, assim. É o meu porto seguro, é onde eu consigo recarregar, é onde eu consigo ganhar e perder, sabe? Então, foi um primeiro momento difícil de família, onde minha avó muito próxima morava com a gente e eu perdi minha avó. Então, quando eu perdi a minha avó, com todo o contexto que eu tava vivendo, corporativo, porque eu sempre fui essa mulher, assim, apesar de sempre muito jovem, sentada em cadeiras importantes, eu nunca me permiti também viver uma coisa ou outra, eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, acho que não ter me permitido também viver aquele luto da forma como eu precisaria ter vivido, me levou para um lugar de desconforto e de pânico que eu não consegui lidar. A pressão não saiu, né? Não. Tipo, a panela de pressão não esvaziou, uma hora ela teve que sair do jeito que deu. Exato. Onde você estava nesse momento? Eu tava na Ilha Bela, eu nunca mais voltei pra lá, Tati. Jura? Eu me lembro que eu tava numa viagem com meu marido na Ilha Bela. E assim, e bateu, assim, eu falei, e eu era muito ignorante com relação ao assunto, assim, eu tinha zero entendimento, isso já fazem mais de 25 anos, então assim, coisas que pra mim hoje soam muito simples e a gente hoje, graças a todas as informações, a gente tem muito acesso, eu tinha muito pouca informação sobre todo esse processo, assim, e o coração bate forte, começa a dar aquela dor, aquele frio na barriga, aquela sensação de que você vai morrer e você não sabe, me leva para o hospital, não tô passando bem. Então, assim, saí da Ilha Bela direto para o INCOR com o Dr. Sérgio Timerman, na época que era o cardiologista até nosso dentro da American Airlines. Eu liguei e falei, Dr. Sérgio, não sei o que tá acontecendo comigo. Não sei, tô esquisita. Aí fizeram uma bateria de exames até eu descobrir que era realmente uma síndrome do pânico. Meus exames não deram nada. E aí eu me permiti também, Tati, fazer um tratamento completamente diferente. Eu falei assim, eu preciso cuidar de mim. Então, nessa hora, nem se falava ainda, né, em métodos paliativos, não se falava nada, assim, do que hoje a gente tem dos nutrólogos, assim, não tinha, né? E aí eu fui buscar muita informação e eu comecei a fazer tratamentos muito legais. Então, assim, eu nunca tomei remédio, não porque eu tenho preconceito, não isso, mas por uma necessidade que eu tinha de viver aquilo. Eu queria experimentar aquela dor. Eu queria passar por aquilo, assim, consciente do que eu estava vivendo. Para que eu pudesse valorizar. Mas acompanhada por profissionais que te orientaram que tudo bem fazer isso. Super. Né? Na época, eu tive super, assim, um suporte incrível de médicos importantes, assim, da minha vida, que eu tenho relação até hoje, nutrólogos que hoje estão ali, né? E fazendo todo esse exercício. Mas que eu comecei a fazer toda a reposição de vitamina no meu corpo. Eu consegui entender a importância de um sono bom. Eu entendi a importância de você comer bem, eu entendi a importância de um exercício físico na nossa vida, de você meditar para você baixar um pouco da sua adrenalina e você estar ali presente naquele momento. Então isso fez com que, com todos os acompanhamentos que eu tivesse, é óbvio que quem tem síndrome do pânico pode ter a qualquer momento, né? Tem esse traço importante na minha vida, eu sei, eu tenho muita consciência, mas eu acho que a partir do momento que você tem consciência, você controla. Então hoje eu tenho muitos recursos e eu procuro usá-los na medida do possível, né? Para que eu fique bem. Eu até entrei nesse assunto, Gra, porque às vezes a gente olha, né? Você começou falando da sua coragem, e aí a pessoa escuta falar, também teve essa família maravilhosa, você chorou, fez não sei o que lá, tô ferrado, nunca vou chegar nesse lugar. E aí entende que todos nós temos os nossos desafios. Muitos. E o fato de você ser uma mulher corajosa em muitos momentos da tua vida não te exime de você ter um momento onde a tua coragem
de alguma maneira não teve recurso para vir. E na verdade foi muito entre aspas, um presente, né? Porque para você, quando você viu isso, você conseguiu reagir a isso de uma maneira positiva. Sim. Falar, cara, o que eu preciso fazer? Você foi muito rápida. Sim. Porque às vezes a gente fica só no sintoma e fala, cara, pelo amor de Deus, deixa eu tomar um remédio. E é isso, nada contra o remédio. Sim. Mas o que causou? Que coisa que eu não pude parar? Porque a mulher fazedora, a mulher líder, né? E você tá aqui porque você é uma mulher líder, Sim. né? Você é... Essa dificuldade que a gente tem, eu tô falando de mim e eu quero perguntar de você, mas eu tenho muita dificuldade de parar. Eu tenho dificuldade, porque eu sou muito fazedora. E às vezes eu falo, cara, quando é que eu me permito? Quando eu levo uma bordoada na cara da vida. Mas, cara, eu não quero ter que levar uma bordoada da vida. Né? Como é que eu encontro esse equilíbrio no meu dia a dia sem ter que estar levando o solavanco da vida e presta atenção? Porque uma hora a gente não volta, né? A gente leva um aviso, 2, um terceiro, não volta, não sei. Como que é pra você? Porque, cara, é isso, a tua trajetória é de muita liderança. Como que você concilia com essa tua qualidade emocional, vamos falar assim? É difícil, Tati, pra mim. Se eu falar pra você que é fluido, é mentira. Já amei ela. Gosto de gente que toca real. Eu gosto. Não acho que é fácil. Eu tenho muita dificuldade. Eu tô fazendo terapia tem alguns anos. Não era também um traço, né? Nunca foi hábito. Lá atrás eu também optei por não fazer, porque eu também quis experimentar outras coisas. Fez outras terapias? Fiz outras terapias. Mas hoje, fazendo terapia, e eu também sou essa fazedora, eu não paro, Tati, eu sou elétrica. Qual que é teu signo? Leão. E ascendente? Gêmeos. Ah, você tá ferrada. Eu também sou gêmeos, ascendente com peixe, a gente tá muito ferrada. É isso. Então, assim, eu sou essa pessoa, entendeu? Assim, as pessoas brincam comigo que falam que eu sou elétrica 220, chegou ela dando choque. Então, assim, eu sou. Quem tá acostumado comigo sabe dessa Graziela super ativa. E, assim, não me traz alguma coisa pra resolver. Enquanto eu não resolvo, amiga, é uma dificuldade de parar. Eu tenho uma necessidade de ir até o fim com as coisas, porque eu acho que é um pouco desse traço lá da faculdade também. Que eu comecei, eu vou fechar, né? Então, difícil, assim. Hoje eu tenho tentado me policiar pra isso. Eu acho que a maternidade traz isso pra gente, né, Tati, também. Você tá conseguindo se policiar? Eu vou falar pra você que em alguns momentos sim, outros não. Conta um momento sim. O momento sim é aquele momento que você olha pra aquilo que você tá fazendo e você fala assim, se você não parar, ninguém vai te parar. E se você cair aqui, ninguém vai te segurar. Então é melhor você parar pra você ficar melhor. Então, há 2 semanas atrás eu tive um episódio que foi bem isso, assim. Eu acordei, eu passei muito mal, de nervoso, de estresse. Porque você fica naquela pilha, né? E todo mundo aqui sabe do que eu tô falando. Todo mundo que senta numa cadeira de liderança. Por todas as pressões que a gente tem de resultado. Mas acho que a pressão maior é a nossa com a gente mesma. Então, a gente não consegue lidar. Então, assim, eu parei muito porque eu fiquei doente. Então, assim, o meu corpo não segurou. Então, há 2 semanas atrás, meu corpo falou, Gra, dá uma segurada, porque se você não tá parando nem pra almoçar, eu vou segurar você aqui dormindo em casa. Então, o dia inteiro você vai perder um dia de trabalho e tudo aquilo que você quer fazer. Então, é a vida, é onde a gente para pela dor, que é a pior parte, né? Sim. E aí, eu acho que o que eu tenho tentado fazer pra não entrar nessa vereda, né? E não entrar nessa pilha... É respirar, assim, muito, Tati. Assim, vou tomar minha água, porque eu acho que a água me ajuda. Boa. Fazer o mesmo. E a água tem me ajudado, assim, momentos que eu falo do dia, precisa parar, então toma água, respira, dá aquela energizada e depois volta. Porque senão a gente não para. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muitas horas por dia, e isso é um problema. Quantas horas você trabalha por dia, Gra? Muitas. Mais de 12 horas por dia. Me conta como que são essas 12 horas. Porque como eu sou empreendedora, minha rotina é muito diferente. Eu também trabalho pra caramba, mas como que é? Como que você distribui isso? Frenético, Tati. Agora sim, eu trabalho muito pertinho de casa e eu tenho me colocado no escritório todos os dias, praticamente. Eu gosto de estar com as pessoas, assim. Acho que o que me faz trabalhar, além do desafio, é a minha conexão que eu tenho com o ser humano. O meu propósito de vida, e aí sendo muito honesta com você e muito genuína também, é conseguir mudar a vida das pessoas a partir de mim, assim, como é que eu contribuo, né, para que aquelas pessoas tenham qualquer coisa que venha de mim e que faça com que elas fiquem melhores. Então, acho que esse é meu grande legado. Então, a conexão com as pessoas me deixa muito feliz. As pessoas falam, mas você é louca, você fica numa reunião. Então, assim, minha rotina é reunião o dia inteiro. Você começa a que horas? 8 horas eu tô sentada já.
8 horas da manhã e eu não saio, eu não paro antes das 8 da noite, com certeza, assim, eu fico frenética. Então tem uma rotina de escritório que ela é mais pesada, né? Então reunião, call, muita interação de time, eu sou aquela... líder que gosta de estar com o time, então eu tenho sempre as reuniões de alinhamento. É importante para mim deixar sempre todo mundo na mesma página, isso faz parte do meu dia. E eu gosto também de estar no campo, eu gosto da loja. Tá. É uma coisa muito genuína minha. Ela gosta da loja porque ela come chocolate na loja. Eu como chocolate, é verdade. Eu gosto de estar assim com o time que faz a diferença lá na ponta. Então eu sou aquela que gosta de chegar na loja, que gosta de cumprimentar as pessoas. Hoje eu tô vivendo um universo diferente, assim, eu tô trabalhando numa rede de franqueados, eu tava cuidando de loja própria, agora eu cuido de uma rede que tem mais de 450 franqueados. Então, muita gente. Eu quero até dar um passo pra trás, porque a gente entrou em outras coisas, entender como que você saiu do ramo de joias e foi para Brasil Cacau, né? Como que mais uma vez você teve essa coragem? Eu fiquei... Depois que eu trabalhei na Pandora, esses 7 anos, me convidaram para ir para Life, para abrir. A Marina Kaufmann, da Vivara, falou assim, vem para cá e ajuda a gente a montar o projeto do Life. Então eu fui, fiquei 2 anos na Life fazendo o projeto, que ficou incrível. Foi assim, uma super realização também, porque acho que a gente aprende tudo e aí você consegue colocar em prática. E de novo, esse momento desses 2 anos foi muito gostoso, assim, de reencontrar as pessoas e fazer todo esse processo foi incrível. Eu tava lá sentadinha e eu tenho uma amiga chamada Lorene que falou pra mim assim, nossa, eu recebi um call de um headhunter, ele falou que era pra trabalhar no grupo CRM. Aí eu falei, nossa, verdade. Ela falou, mas pra mim não faz sentido. Você não quer trocar uma ideia com ele? Aí eu falei, lá vou eu de novo. E aí eu já tinha feito tudo, né, que eu tinha me comprometido dentro da Vivara. Já estávamos ali com todo o projeto andando, já tinha feito todas as entregas. E aí de novo eu fui me desafiar. Eu falei, por que não trabalhar com chocolate? Porque eu também Isso não é muito queria... geminiano, gente. Eu não queria ter esse estereótipo de ser aquela profissional que sempre trabalhou no mercado de luxo e com joias. Eu queria me provar, até pra mim, tá? Se eu tinha capacidade de fazer qualquer outra coisa diferente com tudo que eu tinha aprendido. E aí eu lembro que eu conversando com o headhunter, ele falava pra mim, você tem certeza que você quer sair do mundo de joias pra vender chocolate? E aí... Acho que um traço importante são as empresas familiares também, que é essa coisa do empreendedor, né? Eu trabalhei muito nas empresas familiares, então assim, eu sempre estive muito perto dos donos. Sim. O que me deu também, assim, muita noção do negócio, né? A dor do dono, aquela história assim, eu posso não estar ali com o meu dinheiro empregado, mas a pessoa que está muito próxima de mim, eu sei de todas as dificuldades dela. E isso me motivou, porque eu sempre admirei a Renata, né? Que também é essa super fazedora, empreendedora nata, né? Que estava lá, eu falei, poxa, vou encontrar uma outra líder que me inspira e que vai trazer para mim, talvez, mais conhecimento de um outro lugar que eu não conheço e que vai ampliar o meu hall de oportunidades. Então foi ali que eu caí no grupo CRM. Que legal. E que foi vendida pra Nestlé e que eu tô dentro agora de uma Nestlé, Tati, que é mais maluco ainda. Cara. E aí, mas assim, como que a Renata falou, a pessoa que só trabalhou com joia vai vir num cargo de liderança? Porque eu entenderia se eu fosse estagiária, né? Na minha ignorância, eu não sou uma pessoa corporativa, tá? Então, mas você é tem a que me explicar. E aí, como é que você pula pra uma coisa de chocolate? Eu lembro que fazendo a entrevista com eles, eles me perguntavam assim, o que te move dentro, né, dessa proposta? Por que você viria? E eu fui extremamente genuína de novo, eu falei, eu quero aprender. Eu quero aprender com vocês que são os melhores do segmento, né? E eu acho que não tem grupo melhor para aprender, principalmente de mercado de luxo, de chocolates, e que está nessa jornada, uma Copenhagen que tem 95 anos, uma Brasil Cacau que foi fundada por ela há 15 anos atrás e que debutou esse ano, né? Eu falei, eu quero estar aqui com vocês, né? E eu vou trazer para vocês, eu acho que a gestão, né? Aquilo que eu aprendi ao longo do meu processo todo. Então, assim, eu fui muito corporativa, empresas corporativas durante alguns anos, mas eu também trabalhei em empresas familiares. Então, assim, acho que a minha contribuição é como é que eu conecto as pessoas, como é que eu inspiro as pessoas a trabalharem a partir de um propósito, como é que eu crio uma governança de transparência e uma governança com muita convivência, né, assim, de troca. Então, e aí foi exatamente desse lugar que eu me coloquei, assim, cheguei com muita humildade. Porque eu não tinha realmente conhecimento nenhum do mercado e eu não me incomodei, porque assim, apesar de eu já ter sentado em cadeiras muito importantes, para mim o que me define não é o que eu estou
né, é o que eu sou. Então, genuinamente, a cadeira para mim pouco importava. Então, assim, eles mesmos falaram, mas você vai vir para trabalhar. Eu fui contratada para ser gerente de lojas próprias e de excelência operacional. Eu fui cuidar de qualidade. Outra coisa que eu nunca tinha feito na vida, que era fazer programas com a birô de qualidade e auditoria nas lojas, imagina. Então, também fui aprender. Legal. Então, acho que, de novo, né, a gente Da Cacau Brasil. Na Brasil Cacau. Na Brasil Cacau. Isso. A gente se propôs... Na verdade, lá quando eu fui para trabalhar na Cacau Show, no Brasil Cacau, e na Copenhagen, nas duas. Então, assim, era de lojas próprias. Então, foi muito gostoso esse movimento também, sabe, Que Tati? legal. E foi isso, assim. Você sabe quando eu te escuto, né? Eu já escutei mais de uma pessoa aqui, executiva, falando assim, que a gente sempre entra menor na cadeira que a gente ocupa. Super. E te ouvindo falar, é bonito a gente pensar que a gente vai com o que a gente tem. E a gente não é completo. Não. Porque, assim, a coisa que mais me dá pânico é quando eu vejo uma pessoa que fala que sabe tudo. Quando eu entrevisto uma pessoa que fala que sabe tudo, eu falo, cara, eu vou cair fora. Porque é impossível alguém saber tudo. Total. Né? E eu gosto de trabalhar com pessoas, eu como empreendedora, que falam, cara, eu não sei fazer isso. Isso aqui eu posso aprender, mas esta habilidade eu tenho. Sim. Que reconhece, mas que também não se torna esse todo, sabe? De que, tipo, sei tudo. É. E a gente poder viver a partir desse lugar de incompletude. Muito. Né? Eu dei uma aula essa semana, eu tava super cansada. E eu falei, depois, tô cansada, tô com vários desafios meus, pessoais também. Aí uma pessoa me escreveu, Tati, puxa, que legal você ter falado. Eu falei, gente, se eu tiver que inspirar... Ela falou, você inspira tanto. Eu falei, bom, se eu tiver que inspirar de um lugar de perfeição, prefiro nem ser essa pessoa. É isso, é. Porque eu não sou. Eu tenho um monte de buraco. Eu posso falar de coisas que eu sei que eu preciso fazer, mas que eu ainda não consegui. Tem momentos que eu consigo, tem momentos que eu não consigo. Sim. E eu sou esse ser incompleto. Mas um ser que está sempre buscando. E é com essa incompletude que eu vou para todos os meus projetos. E, cara, isso foi tão libertador para mim, assim. Yeah. E aí, te ouvindo falar numa entrevista, que supostamente é um momento, deve ser um momento mais difícil, né? Para uma pessoa que vai trabalhar em outro lugar, Super. porque você quer aquele lugar, né? De maior vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo assim, o que eu posso mostrar, o que eu não posso mostrar? E você falando, fui genuína e rolou. E rolou. E eu quero te fazer uma pergunta. Você falou do que você trabalha hoje, né? Na Brasil Cacau. E o que você acha que são as suas habilidades que mais você vê presente? Que você fala, Tati, isso é muito minha marca proprietária. Não importa onde eu tô, que você falou, tá, não importa o que eu tô fazendo. Eu sei que isso aqui eu tenho um jeito muito de fazer. A liderança com as pessoas, assim, acho que a grande habilidade que eu tenho é de fazer as pessoas fazerem por algo maior. Assim, é a minha marca, assim, eu entro meio que tentando mostrar que a gente tem que, todo mundo fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer um montão. Tá. Então, acho que a diferença... E aí vem a inteligência emocional, né? Da gente não se abalar com as coisas que são mais difíceis, da gente ser fazedora de fazer todo dia um pouquinho. Eu sou muito disciplinada, Tati. Tá. Se tem uma coisa que eu sou super, assim, é foco e disciplina. Que são duas coisas que pra mim são muito importantes. E eu consigo juntar essas duas coisas com... Acho que as pessoas me veem muito assim, você é muito genuína naquilo que você fala, você é muito verdadeira. Eu tenho zero ego. Zero. Ai, que maravilhoso. Zero, assim. Não faz parte de mim. Todo mundo fala, ela é leão. Esquece o leão. O leão não colou aqui. Então, assim, eu posso ser vaidosa, eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar sempre com as coisas que estão na moda, porque isso é uma característica minha, né? Muito do varejo de moda também, que eu tenho muita proximidade. Mas eu tenho zero ego. Então, eu não construo as coisas a partir de mim. Eu construo a partir de todos. E acho que com foco e disciplina, congregando todo mundo junto, não tem como dar errado. Nossa, me conta uma situação. Conto. Agora mesmo, Sou assim, que nem criança, eu gosto de saber vivendo agora, por exemplo, na Brasil Cacau, né? Sentei nessa cadeira de diretoria tem 4, 5 meses. Então, assim, recém-chegado. Então, assim, você chega, você fala, preciso aprender desse lugar, com humildade de novo. Lá veio eu de novo aprender, porque é um universo completamente diferente. Se você não criar uma governança com foco e disciplina e se colocar na agenda coisas que são importantes para você resolver e manter aquilo organizado, não vai acontecer. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar as pessoas que são as fazedoras junto com você, né? Então, eu criei, assim, vários squads de trabalho, organizando as agendas e falando,
falando, gente, a gente vai aprender todo mundo junto. Então, montei esse squad, montei a governança, coloquei essas Explica reuniões. O que é squad, o que é governança? O squad, a gente monta grupos de trabalhos multidisciplinares para que a gente possa resolver um tema específico para que todo mundo ali consiga sair com as respostas. Porque às vezes a gente fica fantasiando muito e eu entendo muito, assim, eu entendo que hoje a gente não pode perder tempo, né? Temos pouco tempo. Então, a metodologia ágil de você conseguir, né, fazer, experimentar, e se não der certo você volta, o formato de squad multidisciplinar faz com que você consiga fazer isso de uma forma rápida, com pessoas que estão ali, que consigam tomar a decisão e que são pessoas de áreas distintas. As empresas trabalham muito em silo. Então você faz pelo problema, pela questão. Faço pela questão. Então vou te dar um exemplo. Vou fazer um squad de resultado. Então assim, eu coloco pessoas que trabalham com resultado direto, mas coloco pessoas do marketing, coloco pessoas de trade, coloco pessoas eventualmente de operações. Porque se eu tô ali com um problema que é vender mais, se eu não trouxer o que de fato as outras áreas podem contribuir para que eu consiga chegar nesse resultado, eu não vou ter sucesso. Então a gente montou um super esquadrão de squads ali, multidisciplinares, para que todo mundo pudesse de vários problemas diferentes. De vários. E foi a mesma metodologia que eu fiz na Vivara quando eu cheguei agora para montar o Life. Assim, a gente organizou o Life com squads multidisciplinares, dentro de muito foco e disciplina, com pautas agendadas. E reuniões semanais? Reuniões semanais algumas reuniões quinzenais, que pudessem trazer para a gente a governança. Então, a governança é exatamente isso. Você manter na agenda das pessoas, né, dentro da rotina, uma sustentação daquilo que, de fato, é realização de problema, mas que você precisa chegar numa solução. Então, a gente conseguiu montar isso de uma forma estruturada. E trazendo as pessoas para trabalhar para mim. E comigo, não é pra mim, né? É trabalhar comigo, eu acredito. Porque, de novo, sozinha eu não faço nada. Então, hoje eu tenho um time, né? E eu acho que os meus traços, assim, muito da liderança, é as pessoas falando e reconhecendo um pouco desse lugar, assim. Eu sou uma pessoa genuína, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa que tenho zero ego pelas coisas e eu não construo nada sozinha, Tati. Eu construo a partir da relação pelas pessoas. Que legal. Você já teve isso refletido por alguma pessoa que trabalhou com você? Muito. De falar que você é diferente? Muito, as pessoas falam muito isso, assim, toda vez que eu saio, mesmo aqui dentro hoje, né, até ontem eu tive uma situação muito parecida, assim, ontem eu saí da reunião que eu falei que eu tava na reunião de conselho, e aí veio o meu gerente de marketing e falou assim, eu preciso dizer pra você, você é muito genuína naquilo que você fala, você tem zero ego, e você faz pelas pessoas, assim, eu vejo que as pessoas são inspiradas por isso, porque a gente vive num mundo tão fake, né, Tati? Total. De pessoas tão, assim, que se preocupam com elas mesmas, e não estão preocupadas em fazer a diferença na vida dos outros, né? Eu vou te perguntar, eu vou insistir nesse ponto, porque pra você saber meu panorama. Como eu sou empreendedora, eu sempre fui empreendedora, eu não sei como funciona o mundo corporativo. Sim. E às vezes acontecem coisas no meu escritório que eu falo assim, Tati, mas não é assim que funciona nas outras empresas. Só que eu não faço a menor ideia como funciona. Você tem uma situação para falar o que é quando você tem... Porque você deve observar pessoas com ego à sua volta. Muito. Me descreve uma situação que você percebe que está atuando o ego e uma situação que você atuou e que o ego não estava presente. Porque o ego é um grande vilão, por isso que eu queria Eu acredito muito isso. que quando você está num ambiente corporativo, difícil você não ter pessoas com ego, porque vira uma selva de pedra, né? Assim, as pessoas já entram para trabalhar querendo... se sobressair de alguma forma. Quando eu vou em alguma reunião, ou quando eu participo de alguns encontros, ou quando eu estou eventualmente me relacionando dentro de um escritório, onde eu tenho pessoas que só falam de si, pra mim ali é o ego master. Porque eu acho que ali é um exemplo muito forte de quando as pessoas se projetam em fazer as coisas, mas não trazem o time junto. Então assim, eu fiz, eu aconteci, eu pedi, entendeu? Acho que o eu ali é muito forte. Eu tive essa ideia desse projeto. É sempre ela. Então assim, esse ego que é esse ego que... eu acho que é um ego muito míope, né? Porque assim, a pessoa se enxerga desse lugar, mas ninguém mais enxerga. Então, acho que isso é realmente uma coisa muito ruim. E infelizmente, Tati, as pessoas não têm essa percepção. Eu vejo muito no mundo corporativo que, apesar de existir muito ego, eu ainda acho que as pessoas não têm a percepção do que de fato elas falam. Entendi. É um vilão que anda no escuro, assim, pra muita gente. Mas quando eu entro em discussões ou quando eu entro em reuniões onde tem sempre alguém falando
do grupo e que tá preocupada de tirar foto com o grupo e quer mostrar o trabalho do grupo e que quer fazer as coisas a partir de um propósito maior, né? Que não é aquilo que vai fazer com que ela se destaque. Porque aquela que não tem ego, você pode ver, Tati, é muito engraçado. Eu sou aquela que quando tem uma foto, se tiver uma coisa pra eu me esconder atrás, eu vou me esconder. Eu não preciso estar nela. Porque eu sei que o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, independe de eu estar registrado numa foto. Então, assim, o que às vezes é ruim no mundo corporativo também, tá? Porque eu brinco que eu sou a formiga, eu não sou a cigarra. Eu gosto de fazer, mas de cantar, eu sou péssima pra cantar. Então, assim, eu tô me desafiando aqui com você, porque pra mim, essa exposição poder falar também... de si. Olha que interessante, é legal isso, Gra. É uma exposição diferente, assim. Esse lugar eu nunca imaginei estar. Então, assim, e eu vim muito por você e por tudo que você representa, né? Ao longo da nossa vida como mulheres empreendedoras. Sim. Mas o ego, ele é vilão, assim. Eu costumo dizer que a gente tem que cuidar. Sim. Né? É bonito você falar isso, Gra, porque a gente poder também se reconhecer, reconhecer as coisas que a gente faz bem. Isso não é ego, né? Isso é um reconhecimento. Né? Porque é isso, eu acho que o ego, ele atravessa essa miopia. Quando a gente se enxerga de um tamanho diferente do que a gente é. Super. Se a gente se enxerga maior do que a gente é o ego. Se a gente se enxerga menor do que a gente tem outro nome também. Super. Né? É uma questão de autoestima. Então, é uma dança, né? O autoconhecimento, ele é uma dança. Tem horas que a gente tá trabalhadaça no erro por N questões. Tem horas que a gente, nossa, como eu tô acurada, como eu tô, né? Como eu tô conseguindo me enxergar do jeito que as pessoas me enxergam. E é uma sinfonia mesmo. E é engraçado você falar sobre isso, porque eu acredito que, assim, autoestima é uma coisa... A gente tá sempre... se sabotando, né? Esse é um outro tema, assim, no mundo corporativo, porque a gente sempre acredita que a gente é menos daquilo que a gente é. E a gente nunca consegue se enxergar. Isso também é uma miopia, né? Tem o ego e tem o que a gente chama de síndrome do impostor, que andam muito juntos. E é muito difícil você encontrar esse equilíbrio do meio, que é você se enxergar do tamanho que você é, né, e se posicionar nesse lugar sem ferir valores de ninguém, mas ao mesmo tempo mostrar para as pessoas que você tem a sua capacidade. Sim. Esse lugar é um lugar que eu preciso chegar ainda, né? Eu não cheguei, assim, por todos os meus 47 anos aqui, por toda a minha trajetória corporativa, eu ainda tenho dificuldade de chegar nesse lugar, porque é muito limite, né? Ele é muito limiar, assim, você tem que ter a medida. Então, por medo de não ter esse ego exacerbado, eu sempre me coloco numa posição da síndrome do impostor. Então, chegar aqui é meu objetivo, ainda vou chegar. Mas ainda tem um caminho para perseguir. Que lindo te ouvir falar. Lindo mesmo, assim. Fiquei com vontade de trabalhar no teu time. Vem. Eu vou adorar. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. A gente tá falando de liderança feminina, né? E aí a gente teve, na semana passada, retrasada, aquela fala polêmica de um senhor, que não compensa falar quem é, mas dizendo sobre essa questão Deus me livre casar com uma mulher CEO. Trazendo aqui para um contexto de liderança, como que você enxerga essa fala? Como, assim, você como líder, tá? Como que isso te atravessa? Me atravessou. Preciso dizer que eu fiquei bem chateada, porque nos tempos que a gente vive hoje, você ouvir uma frase dessa machuca, né? Assim, é muito ruim você imaginar que ainda existam pessoas que pensem desse lugar. Até porque eu super valorizo mulheres em qualquer lugar, porque mulher tem que estar onde ela quiser estar, né? Seja em cargo de liderança, seja CEO de uma empresa, seja dentro de casa, né? Cuidando dos filhos e do marido. Então, acredito que, acho que pegou todas nós, né, de alguma forma, assim, não sou aquela que julga, mas também não sou aquela que aplaude, então acho que do lugar que me cabe aqui, eu fiquei chateada e me coloquei no lugar talvez de todas as mulheres que vivam isso. Então, assim, e eu perguntei pro meu marido, foi muito engraçado, porque eu falei pra ele, você viu? Ele falou, que absurdo. Porque os homens têm um pouco do preconceito ainda, né? Eu sinto que o universo masculino, apesar de não ser muito declarado, eu acho que ele foi audaz de declarar ali num momento muito infeliz, mas o universo masculino tem esse lugar de fala, né? E às vezes pouca coragem de se expor, né? Pra trazer isso numa fala tão genuína como ele trouxe. Então, acho que criar momentos que a gente possa trocar e criar e quebrar esses paradigmas também de que não existe isso, é o nosso papel como líder. Sim. Né? E trazer cada vez mais mulheres para liderar, porque somos pessoas diferentes também. Você sabe, Gra, que eu falo que quando incomoda é porque a gente sempre acha que pode ter um fundo de verdade, minha opinião.
Porque se alguém falar alguma coisa minha aqui que não me atravessa de nenhum jeito, é porque não faz sentido. Se não faz sentido, não faz sentido. Quando eu escutei isso, eu como CEO da minha própria empresa, primeiro eu tive uma retração. Falei, que absurdo! Mas por que eu tô tão irritada? Porque se não faz nenhum sentido, por que eu tô irritada? E aí, espero não ser mal interpretada no que eu vou falar, mas eu falei, cara, o que será que ele quis dizer? O que tem por trás disso? Porque também não me interessa ficar atacando. Ai, que absurdo, tudo bem. Também achei, mas assim... Eu acho que ele queria ter uma pessoa cuidando dele. Eu acho que ele queria ter uma pessoa mais presente em casa. Eu acho que ele queria ter os papéis tradicionais que foram estipulados pela mulher e ninguém perguntou se a gente queria. E aí eu trouxe um pouco uma reflexão da energia masculina e feminina. Eu tenho muita energia masculina. E eu preciso trabalhar minha energia feminina. Eu também não quero ser casada com um homem CEO. Mas por quê? Porque eu não quero ser casada com um homem que não tem energia feminina também. E aí eu trouxe para um outro lugar. Eu falei, cara, eu entendi o que ele quis dizer de uma maneira totalmente torta, até por ser um líder em uma posição que tinha que tomar muito cuidado com o que ele fala. Mas a história de eu quero ter uma pessoa do meu lado que tem energia feminina e masculina. A energia feminina é a energia do cuidado. Só que tem um detalhe. A energia feminina, homens e mulheres a têm. Portanto... Eu também não quero ser casada com um homem que não tem energia feminina, porque eu também quero ser cuidada. E aí, eu observando um pouco várias empreendedoras do meu grupo, com muita energia masculina, muito do fazer, muito do resultado, porque isso é do masculino. E, amo energia masculina, tá? Ela é necessária, ela empurra pra frente. Mas quando a gente olha pra energia feminina, que é essa energia que vai pra dentro, que vai pra intuição, que é o momento da pausa, que é o momento de se nutrir, de refletir. Porque tem problemas complexos, empresas gigantes, eu não tô falando de problemas menores, que a gente precisa ir pra dentro pra refletir. Que a gente precisa dar um recuar. Recuar é do feminino. E aí eu fiquei pensando, quantas lideranças que não estão se permitindo essa pausa. Esse recuo, esse cuidado. E aí, levando... para a parte do feminino, dessa energia também feminina de a família, o cuidado, para mim também faz parte. E eu tô num momento, né, de me problematizar muito, porque comecei com muitos projetos aqui do Divã, perdi o volume, porque eu falo que a gente se desajusta, então não é porque eu trabalho com isso que eu sou perfeita, perdi um pouco o volume, acelerei demais, agora eu tô tendo que dar uma baixada no volume, deixei o meu tripé, né, não é nem tripé, multipé, né, centopé, sei lá, de casa, meio cair com a minha família, eles começaram a reclamar, porque não é que eu não estou em casa, até porque eu trabalho de casa, mas o que tá em casa é um caco, é uma pessoa exausta, fazendo mil coisas, e eles também queriam ser cuidados, então eu também queria ser cuidada, então... Eu trouxe um pouco para esse lugar, sabe, Gra? Mas é o meio, né, Tati? De novo a gente volta nesse lugar do equilíbrio. E eu também fiquei incomodada por isso, porque onde eu brinco que onde tem fumaça tem fogo, sabe a história? E eu vivo isso em casa, né? Eu tenho um marido super presente na minha relação, assim, um marido que é super parceiro, super me acolhe, super me apoia. E tenho um filho que eu tenho um sentimento de culpa, assim, se eu falar pra você que mãe, filho e culpa não andam juntos, é mentira também. Infelizmente. Então eu tenho um pouco desse traço, assim, eu lembro de momentos que meu filho tava na escola, pequenininho, e eu não tava lá. Então assim, eu tenho um pouco disso. E o Henrico traz isso hoje, né? Ele fala, mãe, você não tava. Então assim, mas a gente conversa, eu acho que a gente trata isso em terapia, eu acho que, de novo, é importante ele também ter o poder de fala dele lá na terapeuta dele, que ele pode colocar e a gente trazer. Mas eu acho que tem que ter o equilíbrio, assim. Eu acredito que mulheres podem estar onde elas queiram estar, desde que tenha equilíbrio para as coisas que a gente queira fazer. Eu acho que por isso que eu falo que é o meio do caminho, né? Que é onde de fato a gente deveria estar. E é a parte mais difícil para mim. Assim, estar no meio do caminho, onde eu consiga ter uma qualidade de vida, onde eu possa ter a minha família em primeiro plano, porque não é só filho e marido, tem os pais que a gente começa a ter que ficar mais próximo para poder cuidar e que começam a sentir mais a nossa falta, né? E o trabalho é esse lugar, assim, para mim, que é minha perspectiva de vida, assim, onde eu gostaria de estar. Onde você tá mirando, né? É louco só porque esse equilíbrio, ele nunca vai ser aquela caixinha toda preenchida igual. Não tem como, porque você trabalha 12 horas por dia. Tudo bem, eu vou trabalhar 8, vai sobrar mais tempo, vou chegar nesse lugar, não vou, mas... Assim, eu me sinto, pelo menos, né? Cada hora tendo que mirar para um lugar. Putz, agora que desequilibrou. Preciso dar uma atenção maior para cá. Nossa, agora eu tô num projeto que tá me exigindo mais. E aí eu tento colocar em casa. E eu falo, gente, eu tô num projeto que tá no começo, sei que o problema é que meu lado geminiano, daí meu marido fala assim, mas o problema é que toda hora você está num projeto.
O problema não é que é um projeto isso. novo. É que é o seu 5º projeto novo desde que a gente tá casado. E a gente tá sentindo sua falta. E eu falo, você tem razão. E eu também tô sentindo falta desse espaço, entendeu? Não é só que estão me cobrando, não. Eu me sinto culpada porque eu tô sentindo falta também. De estar com a qualidade que eu gostaria de estar, sabe? Que é ter o cuidado também, né? Porque a gente também precisa ser cuidada, né, Tati? Opa. Que é aquele momento que se você tá na sua família, você tá mais vulnerável, você tá mais aberta, você tá mais desarmada, você tá naquele momento de conforto, que você também pode, né, tá ali genuinamente para viver aquela circunstância. Mas uma coisa que eu tenho feito, eu tenho brincado com o Ricardo, eu falo assim, a gente precisa fazer coisas que a gente não faz muito. Então assim, que nem meu irmão tá morando no Chile. Aí esse final de semana eu falei, vamos pro Chile. Meu pai fez 80 anos e eles estão lá. Eu falei, vamos pegar um avião na sexta-feira à noite, no domingo à noite a gente volta. Mas você tá louca pro Chile? Eu falei, vamos. Então assim, também a gente também precisa se provocar a fazer coisas diferentes, porque também a gente também entra nessa rotina que mata a gente, né? Aí não tem assim, ambiente familiar, marido, filho, que suportem uma relação onde você também não deposita nada, você só tira, né? Você drena. Porque hoje a gente drena um pouco das relações. Sim. Então a gente precisa começar a depositar um pouco disso. Então assim, acho que o que tem me ajudado também, porque é difícil estar nesse lugar, é de vez em quando fazer umas coisas muito loucas, assim, né? Então, esse final de semana foi uma coisa muito fora do contexto, mas que quando a gente chegou lá, a gente falou, nossa! Vocês foram pro Chile? Fomos! E passamos, bate e volta, né? Porque a gente chegou no Chile na sexta-feira à noite, quando meu irmão, todo mundo lá, vocês são loucos, 10 horas da noite, quase morreram quando a gente chegou. E a gente voltou no domingo à noite. E nutriu vocês? Nossa, porque aí você consegue ver que aquele momento, vivendo coisas diferentes e fazendo coisas juntas, né, fora do nosso ambiente também, dá pra gente coisas que a gente não tem no dia a dia. Porque sai todo mundo da zona de conforto, sai todo mundo daquela coisa, né, porque meu desafio é filho de 14 anos, é o computador, é o celular, é o TikTok, assim nós vamos, mas assim, sair todo mundo do que todo mundo tá acostumado a fazer e se propor a fazer uma coisa juntos. Uma aventura juntos. Que é todo mundo fazendo a mesma coisa. E é muito gostoso. Tem outra coisa que você consegue encaixar, e aí no seu dia a dia, pra você conseguir se nutrir, porque você falou uma coisa importante, que a gente não pode estar indo sempre para as relações para drenar. Isso. Só que a gente só consegue dar o que a gente transborda. Sim. E se a gente tá cansado, a gente vai transbordar cansaço. Então, é essa ciência fina, né? Como é que você consegue, no teu dia a dia, estando dentro de uma grande corporação, ter momentos de nutrição? Eu tenho feito, a gente marcou, é novo também, tudo novo na minha vida, tá? Assim, eu tô fazendo várias coisas novas esse ano. Eu tenho uma turma de beach tênis, de mulheres. Que hora você joga, criatura? Não, sábados. Ah, tá. Sábados de manhã. Mas isso é um momento muito gostoso, porque é um momento que me nutre. Tá bom. Porque é assim, muitas meninas juntas, com basicamente todas as mesmas vidas muito parecidas, família, marido, filho, trabalho. E a gente fica ali, a gente brinca que a gente fala assim, a gente joga 2 horas de beach tênis e a gente faz depois terapia em grupo. Eu ia falar porque isso. a gente fica assim mais 2 só legal. Ali papeando. Então isso me nutre, sabe? É um lugar agora diferente pra mim. Então, que eu entendi que eu preciso disso também. Outra coisa que me nutre, a gente fez a Jornada da Felicidade com a Carol, que foi muito legal. Dali surgiu um grupo de mulheres, né? E a gente tem um encontro. Então, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente vai para esses encontros e a gente tira crachá, tira tudo. E lá a gente genuinamente é o que a gente é. E a gente se nutre das histórias, das experiências. E a gente tem muita troca, muito ambiente de troca. Ou seja, uma rede de apoio. Essa rede de apoio tem sido, assim, fundamental para mim. Que legal. Porque eu acho que as mulheres ainda são muito sozinhas, né? E eu quero convidar mulheres aqui, porque se a gente não faz essas redes de apoio acontecerem, elas não vêm sozinha também. A gente tem que se provocar desse lugar. Porque se ficar esperando em casa acontecer a rede de apoio, esquece que ela nunca vai vir, né? Então, acho que ir para lugares onde você pode ter uma diversão, uma descontração, uma descompressão e ao mesmo tempo pessoas que consigam se conectar a você é muito legal, né? Grupos de mulheres que vivam experiências ou que não vivam nem muitas experiências iguais. Outro dia eu saí com uma amiga que ela é chefe de cozinha, nada a ver. Então, assim, me conta sobre a sua vida. Né? Oxigena, então, assim, oxigena, né? Isso é muito gostoso. E durante a semana você consegue
esses micromomentos de nutrição, seja eles quais forem? Consigo, assim, pouco, mas de manhã eu não sou a pessoa da ginástica, assim, eu tenho uma preguiça ímpar. Preciso ser muito transparente aqui também, assim, tentei fazer um processo com o personal, falei, filho, vamos junto com a mamãe, vai dar certo. Ele falou, mãe, eu desisto de você. Desisto, porque você não vai, né? Então, assim, eu tentei buscar esse lugar com ele, mas também não consigo. Mas o que eu faço? Eu leio, eu faço a minha meditação. Você lê de manhã? Leio. Que horas? Eu acordo muito cedo, Tati. Então, assim, muito cedinho, 5:30, assim, eu já tô de pé. 5:30 você tá lendo? Tô. Então, assim, já pego alguma coisa pra ler, já tô ali tentando entender um pouco do que... Assim, são coisas pontuais, assim. Uma notícia que eu quero ver, um pouco desse exercício, assim, alguns livros páginas importantes que pra mim fazem sentido, assim. É o momento que eu tô ali mais relax. Quanto tempo você lê? É meia hora. É aquele momento pra dar aquela, sabe, aquele boost, assim, pra gente olhar e falar assim... você medita na sequência. E eu faço a minha meditação. Então, assim, eu tenho um cantinho em casa, que eu tenho a minha Ganesha, que eu tenho lá... Ali é uma coisa ecumênica, eu tenho tudo. Então, assim, eu sento ali, fico... São 15 minutos, Tati. Tá. 15 minutos, mas que aquilo ali me alivia, sabe? Eu vou te falar por que eu fico quantificando. Você é uma executiva, eu sou uma empreendedora, eu tenho uma comunidade de empreendedoras e a coisa que eu mais escuto, eu não tenho tempo. Aí eu fico me perguntando, falei, bom, você escolheu empreender e se fuder boa parte do tempo, você ter seu tempo. Se você não tá tendo seu tempo, vai trabalhar pros outros que pelo menos ganham um salário, 13º e férias. Não estou vendo... Não, é verdade. Mas é. E aí a pessoa, não, mas de quanto tempo a gente tá falando? Por isso que eu tô te perguntando, né? Então assim, acorda mais cedo, 15 minutos, porque a pessoa, aí eu não consigo meditar, porque a pessoa tá imaginando que ela vai encontrar o Nirvana e meditar 1 hora. Eu já meditei cedo. Meia hora. Às vezes é 15 minutos. Não é todo dia, tem dias que eu não consigo também. Mas assim, é tentar colocar na rotina, por isso que eu gosto de trazer, porque é repertório. É importante, a gente funciona com repertório. A pessoa te escuta e fala, pô, a Gra faz isso, que legal. Isso eu consigo fazer. Legal. Porque a nutrição, se ela for algo extraordinário, ela não vai ser recorrente. Total. Não pode ser uma coisa extraordinária que... Tudo bem, a gente pode fazer uma viagem extraordinária, que não é ordinária, porque ela dá uma movimentada na família. Mas não é todo dia. Mas não é todo dia. Todo dia é leitura, é o beach tênis com as amigas, é a rede de apoio. E assim, hoje eu tenho pensado muito sobre rede de apoio. O meu trabalho hoje, né, da Empreendedora no Divã, esse aqui é um podcast, mas são as redes de apoio. A gente tem redes de empreendedoras que a gente se encontra mensalmente. Então, eu tenho 4 grupos ativos de empreendedoras que eu coordeno, né? Que eu medio, eu falo que eu sou uma ponte. E aí eu acoplo outros profissionais lá pra gente poder ter esses momentos com cadência. No começo era um caos. Imagina, eu não vou conseguir. Uma vez por mês, 4 horas na manhã. Não vou conseguir. Eu falei, então você não é empreendedor. Porque se você não é dono de 4 horas no seu mês, tempo, né? No seu mês, eu não tô pedindo semanal, eu entendo. E aí, aos pouquinhos, eles foram começando a conseguir abrir tempo. E depois que você abre tempo, você se habitua. Depois que você se habitua, você repete. E aí você fala, pô, eu consigo. Sabe? Super. Então, eu trago muito essa história pra gente não normalizar que empreendedor não tem tempo. Né, já que a gente está falando aqui também disso, porque quando você tem uma carga horária para cumprir, né, dentro de uma corporação, você tem que estar lá. E ainda assim você consegue tempo. O empreendedor deveria conseguir também. E uma outra você que coisa, convive de perto com os empreendedores. Isso. E eu convivo, agora eu vejo assim, né? Trabalhando com toda essa rede de franquias, porque hoje a gente tem muitas franquias e muitos franqueados, eu brinco que a gente transforma sonho em realidade. Porque assim, o empreendedor é aquele que tem um dinheiro, né? Às vezes de um sonho, e que quer materializar aquele sonho. Então assim, eu tenho grande responsabilidade nisso também hoje, trabalhando numa corporação, mas realizando o sonho daquelas pessoas. Isso é muito incrível, né? Então assim, eu acho que tem muito dessa relação do empreendedorismo. Eu vejo um pouco das pessoas que, né, se permitem estar em lugares. Porque não é a partir do momento que você também virou empreendedor que você virou refém do teu próprio negócio. Você também tem que se permitir estar onde você sempre esteve, ou criar redes de apoio que te suportem, que te sustentem. E a troca, né, Tati? As pessoas esquecem que trocar é importante. Pedir ajuda. E falando de franquia, uma coisa importante, né? Eu detesto essa frase assim, você tinha que ser empreendedor. Ninguém tem que nada. As pessoas têm perfil e desejos diferentes. Então, por exemplo, eu vejo empreendedores batendo tanto a cabeça que eles deviam ser franqueados. Porque o franqueado, ele é empreendedor, mas ele é parte funcionário. Isso eu li outro dia um texto que eu achei genial. Porque eu quero ser dono, eu quero fazer tudo o que eu quero. Então, também não vai ter uma franquia, colega. Porque a franquia tem regras, a franquia tem modelos. Eu não gosto desse modelo, então cria teu próprio negócio.
queima o coco 5 anos, e aí você faz do jeito que você quiser. Mas eu acho que a franquia, ela tem essa coisa híbrida, que ela te entrega um modelo, né? Imagino que é assim que vocês fazem, entrega um modelo de gestão, dá um suporte, e você tem, claro, certa liberdade como empreendedor, mas você também tem a coordenação e a guiança de uma empresa que já está na tua frente. Então, eu gosto muito do modelo de franquia. Mas a gente ganha menos. São escolhas. É isso. São todas escolhas na vida, né? Então, que escolha que você está preparado, para que passo você está preparado para dar? Eu não gosto, do modelo de esticar a corda e estar no limite o tempo todo. Eu acho que é um modelo que ele tá adoecendo todo mundo e a gente tá normalizando esse adoecimento. Sim. Você não tá no teu limite, vai! Seu fraco! Não, então, assim, não existe. Eu gosto de dar o exemplo da corda, né? Ela não pode nem estar muito frouxa, porque ela não te desafia, então você entra num... Às vezes é gostoso estar frouxa, mas ela tem que estar assim naquela tensão suave, que você tá se desafiando, mas que você tá feliz com o que você tá. Às vezes você não quer crescer. Quem não cresce, encolhe, que seja. Se você tá feliz onde você tá, se as coisas estão caminhando, só vai. E aí que eu entro, que é sobre ouvir o coração. Eu não vou saber o que é pra você esse ponto. Isso é a coisa mais pessoal e mais genuína que a gente pode ter. Cara, eu tô feliz desse jeito. Puta, mas você devia crescer. Puta, eu sei. Mas eu sei que se eu crescer eu não tenho recurso emocional pra isso. Eu não vou dar conta. Eu vou desequilibrar minha esfera da família, né? E você começa a se colocar como centro. E eu falo assim, por isso que Tati, é só pra empreendedor? Eu falo, é pra empreendedor, meus grupos, né? É pra empreendedor da própria vida. É isso, é a jornada da vida, né? Pessoas que podem tomar decisões da própria vida, sabe? Que eu acho que isso é o centro de tudo. E é muito legal de você poder fazer isso, né? Pra essa rede, né, Tati? Eu faço pra mim também, né? Porque eu me sinto muito sozinha. E tudo começou, aliás, com a minha dor. Por isso eu ia te perguntar, porque a partir daquilo que você viveu... mas acho que é isso, a partir do que você também viveu, né? Você também trazer... O que você não quer que as pessoas passem o que você já passou. E isso é muito genuíno também, isso é muito legal. É isso, eu falo que gostoso. A origem do propósito, o propósito não é causa, né? Sim. A causa, ela é mais ampla, ela pega grandes questões sociais que são importantes, mas propósito não é causa. Sim. Propósito é uma missão pessoal. E aí a gente parte de uma dor nossa pra empurrar a existência do outro a partir de uma dor que é nossa, ou de uma... Não precisa ser necessariamente dor, às vezes é um estado de tanta satisfação de um lugar que você fala, cara, eu quero que mais pessoas tenham essa satisfação também. Você sente isso pra puxar esse tema? É difícil, assim, de identificar no teu dia a dia que dor tua que você transformou em um desejo de empurrar o outro. Nossa... Ou dor, desculpa, eu falo dor, mas não precisa ser dor. Pode ser dor ou pode ser uma satisfação mesmo. Eu acho que são muitas, né? Eu tenho uma veia empreendedora, sabia? Você tem? Tenho. Eu tenho uma veia empreendedora porque eu gosto de fazer, mas eu tenho medo. Então, isso assim, toda vez que eu me proponho, né, a estar nas grandes organizações também, com esse sentimento de querer ir para esse lugar e é o próximo passo, assim. Eu acredito muito nesse lugar de que... É difícil até, porque eu gosto do ambiente corporativo, acho incrível, eu tô muito acostumada, pra mim ele é muito a minha casa, assim, mas o empreender me fascina. Então, estar hoje onde eu estou, trabalhando com as franquias e olhando de perto o empreendedor ali, né, entendendo a dor, porque a gente brinca, né, o empreendedor nada mais se não tivesse dor no nome, não empreenderia. Acho que tem um pouco disso, assim, só quem realmente empreende sabe das suas dificuldades, né? Então, acho que trazendo um pouco pro meu universo, é um próximo passo, talvez onde eu esteja hoje, para onde eu quero estar amanhã, assim. Empreender em coisas que façam sentido para minha carreira e para minha vida, assim. Mas usando coisas que, de certa forma, eu aprendi, assim, a lidar. Então, acho que é um movimento aqui. É legal. Qual que é a principal dor que você vê dos seus franqueados como empreendedores? Nossa, eu acredito que são muitos, assim, Tati. Eu acho que empreender não é simples, de verdade. Você tem que ter muita organização e muita disciplina. O que eu trago muito para eles você quer ser dono? É diferente. Porque você tá dentro de uma estrutura que vai te apoiar, mas você tem 50-50. 50% somos nós, franqueadores. Os outros 50% são vocês. Isso. Tendo que se, né, capacitar. Tendo que, de certa forma, entender muito bem o negócio. Olhar para as pessoas que trabalham com vocês e entender como vocês desenvolvem e potencializam, porque esse é o propósito de você empreender, você contribuir na vida de outro também que está ali, né, e fazer todo esse movimento social. Você tem tantas outras responsabilidades, mas a maior dor que eles sentem mesmo assim, é uma característica, pelo menos dos meus franqueados hoje, aonde eu me capacito.
É engraçado falar isso, né? Não, eu acho que é bem comum isso. Então, eu sinto que as pessoas têm muito desejo, eu brinco, que a gente transforma sonho em realidade, a gente transforma. Mas o meu grande desafio hoje, como franqueadora que somos, é como é que eu capacito essas pessoas e ajudo para que eles se coloquem nesse lugar. Capacita em qual skill? Esse é o ponto, porque empreendedor são muitos skills. Quando a gente fala de um franqueado, quais skills que você diria que eles precisariam se capacitar? Olha, hoje dentro do meu universo, eu entendo que a parte financeira é muito importante. Muitos entram com sonho. Tá. Mas não entram preparados para. Então, fala, eu tenho tanto de dinheiro, isso aqui dá para fazer, isso aqui eu vou fazer. Mas eles não têm o planejamento financeiro para a continuidade do negócio. E isso acaba colocando o negócio dele em risco. Porque acaba colocando o sonho dele em risco, que é pior ainda, né, Tati? Porque imagina que a pessoa recebeu um dinheiro X, quer empreender em alguma coisa que é o sonho da vida dele, ele entra nesse negócio muito acreditando que ele sabe como manejar. Sim. Ele não sabe. E aí você fica com a responsabilidade de tentar fazer os 50%, mas os 50%, se ele não for, a gente não ajuda. E aí não adianta ele contratar uma pessoa para fazer por ele, por exemplo? Não adianta, Tati, porque assim, outra coisa, ou né? não cabe. Não cabe dentro do nosso modelo. Eu acho que quando você tem 1, 2, 3, vira um grupo econômico, sim, você consegue. Tá. Mas quando você é um franqueado de uma operação, você é muito o dono da loja ali. Você está muito com a barriga no balcão, é o que eu sempre brinco. Você é o operador, né? Então, assim, se você não tiver capacidade, habilidade para fazer a tua gestão financeira, a tua gestão de estoque, desenvolvimento de time, tá atenta às operações do varejo, entender como é que passa no caixa, você vira mais um ali. E eu vejo muitas pessoas hoje se frustrando desse lugar porque não conseguiram se capacitar antes de estarem. E aí o negócio tá fadado a não ir pra frente. Aí fica, como é que eu faço esse movimento, né? Sim. Eu acho que tem um desafio aí, que é o desafio do empreendedor, que não é diferente do teu franqueado, dos que eu vejo, é que são skills muito diferentes. Que, teoricamente, uma mesma pessoa... Eu não sou boa de financeiro, tá? Uma pessoa que tem, eu sou super comercial, marketing. Quem tem skill mais comercial, não é bom analítico. E aí você tá exigindo, você não, né? Tô falando assim, o mercado. Não é você, porque se a pessoa for ter negócio dela, vai ser igual. Sim. O mercado exige que você seja bom nessas duas coisas. Só que é impossível. Gestão de estoque, as pessoas não. Eu achava outro dia que era... Até uns anos atrás, que era uma coisa. Quando eu comecei a entender o que era um OTB, o que era uma gestão de estoque, que o perfil dessa pessoa de gestão de estoque não é um perfil comercial, é um perfil de produção, economia, finanças. Ele é muito mais não, ele é exatas. E eu estava contratando pessoas de humanas. Porque eu não sabia, eu tenho minha marca há 15 anos. Então, é um desafio. É um desafio mesmo pra gente, assim... onde tá esse lugar pra gente capacitar essas pessoas? Então, é que... Aí é uma crença minha, tá, Gra? Eu não acho que uma mesma pessoa pode se capacitar em tudo. Porque ela vai entrar num nível de frustração muito grande. Porque se a gente for pra psicologia positiva... ela fala que você tá feliz quando você tá exercendo as suas habilidades. Ai, Tati, mas ninguém consegue só viver na sua habilidade médio. As pessoas são contratadas para cargos. Imagina se eu exijo de você, com as suas habilidades, que você toque engenharia de produção. Não. Você vai ficar frustrada. Então, eu acho injusto a gente esperar isso da gente. Sabe, do empreendedor, que ele saiba tudo. Ele não vai saber tudo. Então, assim, o que acontece é... Eu gosto nos meus trabalhos, tá? De falar assim, aonde você é bom? Onde você mais brilha? Se for uma pessoa, sei lá, do comercial, já falar de cara, tá bom, você fica aqui, você vai tocar todas essas áreas da sua empresa, mas essas daqui você vai contratar alguém. Porque senão é dar murro em ponta de faca. Não gente, eu sou muito boa em várias coisas, mas eu sou... Uma planilha financeira eu toco a duras penas. Desde o dia 1 do meu negócio, eu preferia ganhar menos, mas eu tinha um consultor financeiro que me acompanha há 17 anos. Eu não vou me tornar boa em fazer isso. Não é uma coisa simples, entende? Eu entendo e eu acho que isso também é um paradigma, porque assim, as pessoas não reconhecem. O que você acha que é um paradigma? Por exemplo, eu acho que as pessoas que têm um viés, né, e um traço de empreendedor, o atributo para ele... É o faz tudo. É o faz tudo. Perfeito. Então, eu acho que tem uma crença aí, desse lugar também, que a gente precisa desmistificar. Né? Que por mais que não caiba dentro de uma operação, seja ela qual seja, a gente também precisa entender que a gente pode, a partir desse lugar, provocar outros olhares, entendeu? Mas é difícil para o empreendedor aceitar, às vezes, isso. Às vezes, quando eu chego para o empreendedor ou para um
um franqueado e falo, mas se você faz isso bem, então faz. Mas isso aqui... Não, mas isso é meu. Mas a franquia é minha, eu sou dona daqui. Então, assim, ele tem como papel e responsabilidade esse lugar dele. Excelente ponto. Não é? Excelente ponto. Eu acho que a gente precisa... Eu tava me pensando, né? A diferença do faz tudo e do pensa tudo. Porque o empreendedor, para mim, a principal característica é que ele tem uma visão de fora da ilha. Eu sou uma pessoa que eu posso estar no meio do olho do furacão, eu tenho essa capacidade de drone, que meu cérebro vai pra lá e eu enxergo aquele caos e eu falo, isso vem pra cá, isso vai pra lá, aquilo empurra pra cá, aquilo... Isso aqui... Só que... Pra mim, uma grande habilidade minha é que eu sei tudo que eu não sei fazer. Isso aqui eu não sei fazer, eu vou delegar. Isso aqui eu não sei fazer, eu vou contratar. Isso aqui eu não sei fazer, me fudir porque eu não tenho dinheiro. Mas isso. Assim, mas eu sei. Eu sei. E você reconhece. E eu reconheço, porque eu falo, cara, não dá. E aí, quando você começa a fazer coisas que você não sabe fazer bem, você vai minando todo o seu negócio. Porque você começa a ficar infeliz, você começa a achar que você é ruim em tudo, embora você só seja ruim naquele ponto específico. Ali batendo. Né? Você toma parte pelo todo. É uma das teorias do caos, né? Quando você toma a parte pelo todo e acha que tudo tá ruim, não. É porque você não tá desempenhando o que você empenha bem e você não tá sabendo delegar. E aí que começam as questões, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro pra contratar. Ah, mas não sei o que lá. Enfim. Mas eu acho que eu tô com um ponto essencial, porque eu tava falando do ponto de vista... o próprio empreendedor acha que tem que resolver tudo. Uma das coisas que eu falo muito nos grupos é a gente aprender a pedir ajuda. E quando o grupo começa a ver que todo mundo tem as mesmas dificuldades, isso aumenta a coragem. Porque ele fala, ai, Gra, agora você tá falando... Nossa, eu imaginei que executivo não tinha esse tipo de dúvida, mas agora que você tá falando, eu tô me sentindo mais corajada pra falar que eu também não sei. E aí, o que a gente faz? E aí, a gente compartilha boas práticas. Entendeu? E você sabe que durante a pandemia, isso foi uma coisa tão latente pra mim, que vivendo ali... Porque a gente eu fiquei muito tempo reclusa ali, né? Tava no projeto da Vivara, mas também tava com esse pensamento mais sistêmico de como eu podia ajudar, né? Toda essa rede e tudo aquilo que pra mim fazia sentido como proposta. Eu cheguei até a conversar com um grupo de mulheres pra gente montar. Era como se fosse um processo de marketplace, onde a gente pudesse colocar produtos de prateleira para ajudar o empreendedor. Que ele pudesse fazer, sabe assim, eu vou fazer uma coisa aqui, vou fazer... Mas assim... coisas práticas. Pra ele fazer. Pra ele fazer. Profissionalização, tipo, do empreendedor. Mas como se fosse, na verdade, um curso de prateleira, mas que não fosse só uma coisa teórica, que ele pudesse viver e experienciar aquilo na prática. Porque é um pouco da dor de todo mundo, mas ninguém reconhece. E aí, acho que o grande papel disso, né, desse projeto, era ganhar consciência desse lugar e a humildade desse lugar de pedir ajuda e me colocar aberto a captar e receber tudo isso. Porque eu acho que o empreendedor, ele tem muito esse viés inconsciente, né? Total. Porque não é uma coisa que ele fala, não, vou fazer. Não, é inconsciente num papel que ele fala assim, pô, já fui executivo de empresa a vida toda. Eu já tive nesse lugar, eu fiz tudo. Mas dentro de uma empresa, você tem todas as áreas. Exatamente. Você tem né, toda a estrutura para te suportar. E quando você senta numa cadeira de empreendedor ali, né, nato, raiz, você fala, cara, sou eu por eu mesmo ali. E você se sente nesse lugar. E talvez esse seja o meu medo, sabia? Falando de mim. Porque como eu também tive muito nesses lugares corporativos, onde você tem sempre as redes de apoio, você tem as áreas, esse lugar do sozinho no empreendedor me dá medo. Né? Então, assim, é como a gente transforma essas redes cada vez mais potentes, como você faz, para as pessoas se sentirem parte de um todo, dentro de uma comunidade, que eu acho que é esse senso de comunidade que traz para o empreendedor o conforto dele empreender sem ter tanto risco. Né? Desde que ele aceite ajuda também, né, Tati? Total. O risco ele sempre vai ter, mas sem ele ter tanto medo. Sem ele se sentir tão sozinho. E aí, para fechar assim, eu acho que uma palavra talvez ego. Né? Porque o empreendedor, gente, vamos ser sinceros, vamos entre nós, existe um ego. Existe, porque existe uma vontade tão grande de, cara, eu quero fazer uma coisa só minha, eu quero botar esse meu sonho, eu quero não sei o que lá. Às vezes isso passa do ponto, né? Porque você pode colocar seus sonhos, não quer dizer que precisa ser sozinha, isso, né? Enfim, eu acho que tem um pouco esse lugar. Com certeza. Gente, maravilhoso. Deixa eu ver, porque a gente falou tantas coisas. Que ações específicas que você acha que as empresas poderiam adotar para promover o bem-estar dos colaboradores, por exemplo? Ai, tem tanta coisa, né? A gente está falando tanto de toda essa doença aqui do século, né? Que a gente está falando de as doenças mentais, psicológicas, assim, né? Se a gente chegar a tudo. Eu acho que é falar sobre.
Eu acho que cada vez mais as empresas têm como papel social trazer essas conversas para grupos, né, de executivos, de time, de todo mundo. Recentemente, o Grupo CRM agora fez uma iniciativa que eu achei incrível, que foi justamente colocar uma empresa dedicada e convidou todos os funcionários para falar abertamente de tudo que está por trás das doenças mentais que hoje existem, assim, ensinando como a gente pede ajuda. Porque tem preconceito sim, Tati, ainda assim. Falar que tem síndrome do pânico, falar que você está entrando em burnout, falar que você tem ansiedade, falar que você tem medo, você paralisa, as pessoas não têm coragem de dizer. Sim. Porque elas têm medo de sofrer preconceito. Então, tem represálias. Exato, então acho que as empresas têm que preparar os seus líderes para que os líderes saibam lidar com esse tipo de situação, porque eles são muito mais comuns hoje do que sempre foram, né? Então assim, hoje é cotidiano, a gente tem que tratar com naturalidade, porque é muito, muito nosso dia a dia. E eu acho que as empresas têm que falar sobre isso, assim, e tem que capacitar as pessoas para cuidarem disso junto com os profissionais. Não é uma prerrogativa de né? É uma prerrogativa de todos nós. Todos nós hoje temos qualquer possibilidade de cair em qualquer uma dessas situações. E eu acredito muito que, como papel social, as empresas precisam investir no tema e falar sobre isso de uma forma muito ampla. Com certeza. E assim, trazer de uma forma leve também, né, Tati? Porque tem sempre aquele ponto que você fala assim, não, agora a gente vai falar sobre tudo que está por trás. Então, assim, não, é normalizar, assim. É tentar trazer de uma forma leve que as pessoas possam entender que é mais um dos prognósticos que eventualmente eu tenha uma dor de cabeça, ou que eu tenha uma dor nas costas, ou que eu tenha, né, qualquer outra situação. Acho que é a normalização do tema, primeiro ponto. Do tema, mas não de tê-lo. Não de tê-los, não. Porque, né? Sim. Não, é a normatização no sentido de falar sobre... Ficar à vontade para se falar disso, né? Sim. E acho que deixar canais abertos, assim, para que, né, hoje a gente tem no grupo uma medicina do trabalho ali, uma pessoa específica que ajuda e que apoia e que qualquer, eventualmente, necessidade que o funcionário tenha, essa pessoa é levada para que a gente possa conversar de uma forma aberta, até para encaminhar para qualquer outra coisa mais específica. Mas, de novo, é falar com naturalidade de um assunto tão sério, poder né? Falar, né? Acho que poder falar, ele já abre tantas comportas. E aí que eu falo que a liderança com energia feminina, porque, de novo, sensibilidade. A energia feminina nas lideranças, cara, muda o jogo. Hoje... É isso, em boa parte do meu trabalho é para resgatar essa energia feminina das empreendedoras para que elas possam cascatear para baixo, porque é muito mais fácil quando vem de cima. É muito mais fácil, né? Porque você vai quebrando. E não é fácil. Mesmo na minha empresa a gente está com várias coisas. Temos um grupo só com as lideranças, que é um divã mesmo, que elas fazem um trabalho de liderança. Temos algum, assim, não posso nem dizer que é um canal, porque é isso, empresa pequena, eu não consigo ter uma pessoa da medicina do trabalho. Sim. Eu adoraria, mas me frustra, não consigo. Sim. Mas só da gente já ter conseguido das lideranças para que eles consigam também lidar melhor com o que vem embaixo. Mas é um trabalho árduo. Sim. Mas se a gente fizer, cara, eu acho que é um outro modelo de sucesso, sabe? Total. É um modelo que, inclusive, tem que repensar essas jornadas. Né? Tem que repensar a margem de lucro, porque se a gente está contando que a margem de lucro, ela tá... Eu não estou falando de quebrar um negócio, mas se a gente está falando que uma margem de lucro, ela está exigindo que as pessoas trabalhem esse tanto, não tá normal. E uma coisa, não sei se vocês percebem, assim, provavelmente sim, né? Mudou o comportamento das pessoas. Eu vejo os jovens chegando para trabalhar, né? Eu tenho no meu time hoje uma quantidade de jovens enorme trabalhando, assim. Pensa que uma Nestlé, né? Um mundo de talentos ali, um mundo de pessoas. Mas eu vejo, mesmo nas entrevistas, Tati, cada vez mais esses jovens prezando pela qualidade. Então, assim, a nossa dificuldade trabalhando pro varejo hoje, imagina que a gente trabalha varejo de domingo a domingo, assim. Você não tem aquele processo, né? E as pessoas falam, Gra, eu não quero trabalhar mais em loja, porque eu quero sábado e domingo na minha casa. Porque elas também já estão se colocando num lugar onde a priorização de alguns qualidade de vida, que eles buscaram é importante. No corporativo já tem um outro viés, que é aquilo. O jovem já vem e ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz é híbrido?
né? Então, assim, quantas vezes por semana eu tenho que estar aqui? Isso tudo muda também a forma como as organizações se posicionarem e pensarem em alternativas para que a gente consiga ter os melhores talentos retidos com a gente, né? Talvez com ganhos menores, mas com uma qualidade de vida que seja colocada em pauta e numa discussão. Sim. Porque até antes da pandemia ninguém discutia isso. Total. Né? A gente não tinha esse processo, assim. Nossa, não estava no meu script mental essa pergunta, mas eu vou, mesmo tendo estourado um pouquinho, eu queria muito entrar nesse tema. Como que vocês tratam lá na Brasil Cacau a questão do trabalho híbrido, ou no grupo como um todo? Eu não sei se essas políticas são iguais, né? Na Copenhagen, em todas as empresas do grupo. Hoje a gente trabalha em formato híbrido, 3 vezes por semana no escritório. Qualquer cargo? 2 em casa, qualquer cargo. Tá. E isso tem trazido pra gente, né, esse conforto das pessoas, de estarem num ambiente seguro, 3 vezes por semana, que é o escritório, onde a gente pode se relacionar, porque eu também acredito no modelo híbrido, né? Eu acho que o modelo híbrido faz também com que 3 vezes por semana, pelo menos, a gente consiga se relacionar. A gente perdeu um pouco das relações durante o processo da pandemia. A gente resolve as coisas muito mais rápido, a gente consegue ter esse contato mais próximo, a gente consegue eventualmente resolver problemas de uma forma muito mais rápida, sem que eventualmente fique só naquele e-mail, vai, e-mail, vem. E eu acho que os 2 dias na semana traz liberalidade para as pessoas também acomodarem um pouco das suas vidas, né? Mas eu também hoje, a gente trabalha dentro de uma estrutura como a Nestlé, que a gente tem muita qualidade dentro do escritório. Então você tem um escritório super incrível, um escritório onde também te favorece você estar lá dentro do ambiente acolhedor. Você tem várias salas de reunião, porque também, Tati, não adianta você falar, vai para o escritório se você não tem espaço para as pessoas também fazerem uma reunião, né? Então, assim, que eu acho que é um pouco da dor de muitas pessoas, assim. Então, hoje lá a gente tem sala de reunião, eu tenho salas isoladas que eu consigo fazer terapia nos meus horários. Então, assim, eu tô lá, eu preciso eventualmente fazer minha terapia online, eu tenho um cantinho, uma sala fechada que eu fico lá e as pessoas podem usar aquele lugar. Entendi. Então, também acho que tem a questão de você fazer o movimento híbrido, mas das empresas também se preocuparem com a qualidade nos seus espaços, né? Porque isso vai ser cada vez mais pontos decisivos para que a gente consiga reter os melhores talentos. Uma outra coisa que eu acho que é muito incrível agora nesse ambiente que a gente está, a permissão dos pets de estarem com a gente ali. Estão me pedindo no escritório por conta da Purina, né, que a gente também tem lá na Nestlé. Mas isso é uma descompressão, eu não imaginei. Porque assim, a partir do momento que vem uma pessoa, né, que passear com o cachorro ali no meio, porque eles passeiam pelos andares, aquilo dá o ambiente faz uma descompressão. Ele faz assim... Uma mini descompressão. Ai, que bonitinho! É impressionante, porque tá todo mundo super tenso, de repente o cachorro vem e separa. Então assim, são coisas pequenas no dia a dia, né, que as empresas podem fazer e podem apoiar e podem ajudar, que faz com que o colaborador também se sinta num ambiente mais seguro, mais confortável e que não fique nessa opção de se é ou se não é. Acho que tem que tentar acolher. Né? Eu acho que as pessoas são diferentes, cada uma tem as suas causas, as suas formas de enxergar as coisas, mas se a gente puder congregar, né, como proposta de valor e deixar o ambiente que a gente trabalha mais gostoso, isso é muito bom também. Não, muito bom, Gra. Eu adorei ouvir tudo isso. Tem chocolate lá no andar para as pessoas pegarem à vontade? Eu só penso no chocolate, gente. Porque eu preciso dizer que eu engordei 10 quilos depois que eu comecei a trabalhar. Eu tô fazendo um regime total. É que agora você tá me vendo mais magrinha, mas eu falei pra Renata, eu falei, a duras penas, tá? Ai, gente. Então, assim, é muito chocolate, é muito marshmallow, é muito café, é muito cappuccino, então é muito bom. Mas também tem que ter o equilíbrio, né, tá? Senão, 10 quilos a mais haja culpa depois. E não gosta de fazer ginástica. E você viu? Entendeu? Não Daí gosta, faz como? Quais conselhos que você daria para a próxima geração mesmo? Né? Para jovens mulheres que estão começando as suas carreiras e que querem uma posição de liderança? Eu acho que ouça a sua intuição. As mulheres têm muita intuição e a gente ignora muito, assim. O sexto sentido das mulheres, ele é muito aflorado. E por várias vezes, por vários tabus e por várias, né, por várias conjecturas que a gente tem no nosso universo, no nosso cotidiano, a gente esquece de ouvir. Então, o primeiro ponto é: sintam aquilo que pra gente é um benefício que os homens não têm, né? Tão aflorado como a gente. Acho que esse é o primeiro lugar. E não tem nada que mulher não possa fazer, Tati. Mulher pode fazer tudo, né? O cargo de liderança, ela é consequência de uma construção. Então, acho que sai um pouco daquele estereótipo de chegar lá sem também ter que pagar um preço, mas faz com muita humildade para chegar lá e ganhando esse lugar com muita bagagem e com muita verdade. Eu acho que isso é onde
projeta a gente ali. Então, acho que verdade, intuição e coragem leva qualquer um de nós aonde quer que a gente queira chegar. Sim. E é isso, gente, que lindo isso. Eu até vou falar do livro da Jornada da Heroína. Você precisa, já leu? Não. Leia. Coisa mais linda. Porque ele fala um pouco de em substituição ao modelo da Jornada do Herói. E ele coloca a intuição lá como um ponto. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. É porque você fala umas coisas que eu falo, fiquei com vontade. Só que agora eu esqueci a pergunta. A pessoa é muito louca. A pessoa interrompe pra fazer a pergunta. Esquece a pergunta. Que ele tá caindo, puxa o sutiã e as pessoas me falam assim: nossa, você esquece as suas perguntas, que horror. Ai, que delícia, assim isso é genuíno. Lembrei, voltou. Você falou de pagar o preço. Eu escuto muito isso. Você quer o cargo de liderança, mas você não quer pagar o preço. E você, pelo que eu entendi, fala: não, eu não tô. Sair desse estereótipo de pagar o preço. Me fala sobre isso. É porque eu acho que todo mundo que quer chegar em algum lugar se submete a qualquer coisa. E não é sobre isso, né? Você tem que ser fiel àquilo que você acredita, são os seus valores. Se para você chegar num cargo de liderança, você não puder ser fiel àquilo que você acredita, Tati, você nunca vai chegar. Entendi. Não é todo mundo que nasceu para ser líder. Perfeito. Né? Eu acredito muito nisso. Assim, você pode ser muito bom em muita coisa. Mas para você ser líder, são habilidades completamente diferentes. E isso não desmerece você de um profissional, né? Então, assim, eu acho que as pessoas tendem a passar por coisas que elas não são hoje para chegar nesse lugar, mas que elas estão traindo aquilo que de fato são elas. E aí chegam tão infelizes pra caceta. Muito! Aí você fala assim, sustentar. Nossa, isso aqui é... Eu brinco, né? Que quando você é líder, quando você ganha a liderança, não é um prêmio. É mais trabalho, porque além de você ter que se provar bom em tudo aquilo que você já faz, independente de você ter o cargo de liderança, você tem que cuidar de gente. E se você não sabe cuidar de gente, ou se você não gosta de cuidar de gente, ou se você não gosta de gente, você nunca vai ser um bom líder, né? Então, e eu vejo muito isso. Ainda nas organizações, as pessoas se projetam para o cargo de liderança, elas têm zero habilidade com as pessoas, elas chegam nesse lugar frustradas, né? E elas sempre colocam a culpa na companhia, porque a empresa não me formou para chegar nesse lugar, a empresa não me deu o subsídio para estar sentado nessa cadeira, a empresa não investiu no treinamento e no desenvolvimento que eu precisava para estar. Uma parte como empreendedor, 50% é a companhia que pode te levar para esse lugar. Agora os outros 50%, se você não tiver esta habilidade de cuidar de gente, você nunca vai ser um bom líder, né? Então acho que todo desenvolvimento requer envolvimento, muito, né? E vamos combinar que dá trabalho cuidar das pessoas. Né? As pessoas, principalmente no mercado, dependendo do mercado que você está inserido, dependendo da onde e que tipo, porque hoje quais são, né? A gente tem o geracional, assim, a gente tem pessoas de várias idades. Então você tem que saber falar com uma pessoa que está com você, que tem 50 anos, e você tem que saber falar com um menino que acabou de entrar, que é estagiário de 18. E são linguagens hoje completamente diferentes, né? Então assim, se você não conseguir criar essa habilidade de se comunicar com pessoas diferentes e achar que você trata o igual pelos iguais, você nunca vai ser um bom líder. Perfeito. Também, né? Nossa, perfeito. Tem muito, e você como líder, essa sua habilidade de lidar com as pessoas, indo na mesma linha, aonde você aprendeu? Existe curso para você aprender a lidar com as pessoas? Não existe, Tati. A vida te ensina, eu acho. Eu acho que você pode fazer, talvez, você pode se desenvolver. Eu acho que habilidades que podem ser desenvolvidas, né, você pode aprimorá-las sempre, buscando aí muitas coisas que de certa forma nos ajudam. Mas eu acredito muito naquilo que é genuíno nosso, assim, para você ser, né, esse líder inspirador, esse líder que faz com que as pessoas se movam por você, você tem que ter características muito de líder. Né? Assim, habilidade de se comunicar, exercer a empatia de uma forma subliminar. Então, assim, se você não se colocar no lugar do outro, você nunca vai ser um bom líder. E empatia a gente não ensina, tá? A gente tá aí um bom exemplo. Né? Eu não consigo falar pra você, olha, seja mais empático. Se você não for, você pode fazer um curso em Harvard, você não vai chegar nesse lugar. Né? Então, acho que, de novo, para as pessoas que estão entrando nessa jornada e que querem chegar nessa cadeira de liderança, eu acho que ouve o coração, né? E se provoquem desse lugar.
Porque você não está sendo desabonado por você não conseguir chegar nessa cadeira e não ter a liderança, e você pode ser um super fazedor e um super empreendedor e um super executivo sem ter, de certa forma, um time, né, para fazer a tua jornada ser feliz também. Eu acho que no final do dia é isso. As pessoas, o que a gente veio fazer nessa vida? A gente veio eu pelo menos posso falar por mim só, eu vim para ser feliz. Muito. Eu vim para transformar os outros, mas eu vim para ser feliz. Se eu tiver que transformar a custa da minha infelicidade, para mim, o meu bem-estar era inegociável. Aí eu não tô falando de um bem-estar infantil, de todos os dias de alegria, não é isso. Mas de realmente eu poder sentir que eu tô encaixada no lugar que eu deveria estar. Então, uma coisa eu falo para vocês, gente, direto aqui do nosso divã. Autoconhecimento, para mim, ele deveria ser o centro da tua vida, porque o centro da tua vida é você. E se você não se conhecer, você não vai saber até onde você... Não é nem que você pode chegar, aonde você quer chegar. Porque você pode chegar a um cargo de liderança e chegar lá frustrado e falar, tá vendo, é o preço, eu tenho que ser infeliz para ser líder. Não, talvez você não tivesse perfil para ser líder. Ou talvez tenha alguma habilidade que possa ser desenvolvida. Tem programas de liderança que a gente faz com nossos líderes e que se transformaram muito. Eu concordo que empatia é uma característica que eu me acho muito difícil de você ensinar. Mas tem uma série de outras que você aprende em treinamentos de liderança e que é impressionante. Eu tinha pessoas que falavam, cara, essa nunca vai liderar nem a formiga. E se desenvolveu, e viu beleza, e entendeu o sentido. E fala, cara, eu posso fazer isso e mais do que eu posso. Eu quero. Porque o ego, ele é traiçoeiro. A gente fala, eu posso tudo. Pra quê? A gente só pode, assim, se a gente fizer o que a gente quer, o que a gente gosta, e se treinar, e ser comprometido com aquele ponto, e poder fazer o nosso recorte proprietário na nossa própria vida. Né? A gente não precisa nada, a gente não tem que nada. O que vocês querem? Né? Quando a gente se conhece, a gente entende o que a gente quer. E quando a gente tá onde a gente quer, as coisas fluem. E é aquilo, Tati, ser feliz, né? É isso. É essa frase genuína, assim. É isso. A gente não pode pagar um preço alto para uma felicidade que ela é irreal. Muita gente hoje se projeta, né, em lugares de muita aspiração, que a gente fala assim, nossa, que líder inspirador, eu queria ser como você. Mas lá no fundo, essa pessoa tá tão machucada e ela tá tão fora do contexto que, de alguma forma, em algum momento aquilo cai. Né? E aí cai, seja numa doença física mesmo, ou às vezes mental, e a pessoa não suporta. Eu acho que, de novo, entre ser feliz e ter razão, né? Vale uma frase para cada circunstância. Essa frase é a frase da minha infância, que minha mãe tinha na geladeira. É melhor ser feliz do que ter razão. Tinha mesmo? Tinha, sério. Não estou falando assim para inventar, é verdade. Que legal, tá vendo? E eu demorei para entender. Falei, que frase mais estapafúrdia. Hoje eu já entendi. Porque eu acho que a razão vem um pouco do ego, né? Muito. O ser feliz vem, puta, que pena. Genuíno. Eu não queria ser feliz desse jeito, sabe? Eu queria ser de outro jeito, mas de verdade é isso que eu quero fazer, é isso que me deixa feliz. Então a gente se permite mais, Gra. Então, assim, te agradeço muito você estar aqui. Imagina, porque eu acho que quando a gente se abre e se conecta, né? Por isso que eu falei que a gente aqui, eu tenho perguntas, mas eu nunca passo antes as perguntas pro convidado, porque eu não gosto que ninguém treine. Pra gente poder vir pra um lugar de conexão com quem tá nos ouvindo. Porque isso é repertório. E o único repertório que conecta é da vida real. Total. É uma empatia, querendo ou não, né? Quando o outro entende, puxa, é isso. Ah, isso daí eu consigo. Ah, isso aí eu também sou. Puta, eu também sinto isso. E é o espelho do outro, que ele é muito transformador. Eu acho lindo, assim, os espelhos que a gente se vê refletido na história de cada pessoa para reconhecer, no fundo, a nossa própria história e quem a gente é. Sim. Nossa, foi um prazer, uma delícia. Obrigada. Muito bom. E eu quero saber como que as pessoas te acham, se você tem LinkedIn, rede social, algo que você queira compartilhar ou não. Não, tô no LinkedIn, Graziela Falótico, tô no Instagram também, Graziela Falótico, de novo, né? Ainda... Não é Graziela Falótico, é Gra Falótico? É Gra Falótico, eu já tô falando errado, gente. Ai, meu Deus, eu sou péssima. Gra Falótico, meu Instagram, então. LinkedIn também, Graziela Falótico, tô lá. Tô super à disposição para ajudar mulheres que queiram, de alguma forma, ouvir mais de pertinho também, querem se conectar comigo. Tô super à disposição, acho que isso me move. Então, me coloco à disposição aqui para transformar, assim como você já faz lindamente aí nos seus projetos, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. E assim, quem quiser também saber mais da Empreendedora no Divã, a gente tá
no TikTok como Empreendedora no Divã. Eu tô no Instagram como Tati_Loureiro_, com um monte de underline mesmo, porque já tinha muitas Tatianas Loureiro. E a gente tem os grupos da Empreendedora no Divã, pra que se você quiser saber mais, vai lá no perfil da Tati Loureiro. E estamos no YouTube também, com Empreendedora no Divã, com todos os episódios aqui do nosso podcast, com outros convidados, trazendo essa vulnerabilidade, se colocando por inteiro, porque o CPF, ele vem sempre antes de que qualquer CNPJ. E agradecer sempre, gente, meu parceiro, a Stanley, que acreditou em mim. Tá gelada a sua água? Maravilhosa. Maravilhoso. Gente, é muito maravilhosa. Mas eu agradeço porque cada empresa que patrocina a Empreendedora no Divã e que nos apoia, eu tenho o maior carinho, respeito por apoiar esse movimento que é tão lindo assim. E, por final, a minha coluna na Vogue Negócios da Empreendedora no Divã, onde a gente também coloca um pouco, a gente, no caso eu, a gente é muita gente, falando sobre o que se passa na nossa cabeça e como a gente lidar com esse desafio que é empreender a própria vida. Obrigada. Obrigada. E assim a gente encerra. Suada. Encerra com...